Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que o senhor estará assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Márcio Lopes e vou passar para os senhores que vão realizar a prova do TRT da 24ª região, do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. No próximo domingo vou passar algumas dicas sobre direito constitucional, aquilo que normalmente é cobrado nos concursos e principalmente da banca FCC. Então, de uma forma bastante rápida e bastante dinâmica, eu vou bater os principais tópicos da nossa Constituição da República, começando pelo artigo 2º, que é sempre bom lembrar que os poderes existentes na nossa União, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. E aí eu chamo a atenção aos senhores do artigo 3º e do artigo 4º. O artigo 3º da nossa Constituição vai falar sobre os objetivos fundamentais da nossa República, e todos eles começam com o verbo. O inciso 1 fala em construir uma sociedade livre, justa e solidária. O inciso 2 fala em garantir o desenvolvimento nacional. O 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por que eu chamo a atenção dos objetivos da República? Porque normalmente o que aparece são os princípios que regem as relações internacionais do Brasil com os outros países. E normalmente os objetivos acabam sendo misturados a esses princípios. Então eu peço aos senhores uma leitura do artigo 4º da Constituição, do inciso 1 ao inciso 9, onde falam dos princípios, que são eles: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade dos Estados, entre os Estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Senhores, quando cai questões relativas ao artigo 3º e ao artigo 4º da Constituição, é simplesmente cópia dos incisos e colocados como alternativas e vão misturar os objetivos com os princípios das relações internacionais. Pessoal, pode hoje um edital dentro do nosso Brasil, do nosso país, segundo a nossa Constituição, segundo o que entende o STF, colocar um limite de idade para concurso público? Pode. Tem 2 requisitos. Primeiro requisito, tem que estar previsto numa lei. Está previsto numa lei? Ok. Segundo requisito, tem que haver o quê? Tem que ter um nexo entre a idade da pessoa e o cargo que ela vai exercer. Por quê? Porque, por exemplo, você não pode pedir um limite de idade para quem vai trabalhar numa área administrativa diante de um computador. Agora, quem vai trabalhar numa polícia, num bombeiro militar, pode pedir limite de idade? Pode. O STF entendeu que pode através de uma súmula. Tá ok? Então, senhores, a vida é um direito absoluto no nosso sistema brasileiro? Não, a vida não é um direito absoluto. Porque existe o quê? Existem as possibilidades de aborto que são legais, por exemplo, o estupro, o feto anencéfalo, quando traz risco à gestante, pode fazer o aborto, que é o aborto legal. Existe também no Brasil a pena de morte em caso de guerra. Então a vida não é um direito absoluto, existem as suas exceções. Tá legal? Pessoal, quando que pode entrar na casa de uma outra pessoa? Lá no inciso 11 do artigo 5º da Constituição, nós temos que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ok, só que existem exceções. E quais são essas exceções? Primeiro, em flagrante delito, você pode entrar numa residência de dia ou de noite, não interessa o horário. Em caso de desastre, também, de dia ou de noite. Prestar socorro, de dia ou de noite. Consentimento do morador. A hora que ele abrir a porta para você, você vai entrar. O que normalmente cobra é a situação de entrar numa casa por ordem judicial. Aí você só pode durante o dia. E ordem judicial quem dá é o juiz. E no Brasil o dia é entre 6 horas da manhã e 18 horas. Tá ok? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual caso? Ligações telefônicas. Pode haver no Brasil a interceptação telefônica. Mas quais são os requisitos para haver uma interceptação telefônica? Primeiro, somente com ordem do juiz, ordem judicial.
Segundo, somente em processo penal e investigação criminal. Pessoal, investigação civil, processo administrativo não pode interceptação telefônica. Somente em investigações cujo crime tem a pena de reclusão. Tem que ser uma pena de reclusão aquele crime, aquela instrução criminal que está sendo investigada para ver o que? Uma interceptação telefônica. O prazo do grampo de interceptação é de 15 dias mais 15 dias. Pode haver prorrogações dependendo lá do STF. Sem ordem judicial, uma interceptação telefônica é crime. Tá ok? É crime. Senhores, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, pode a lei impor restrições ao exercício da profissão? Pode. Por exemplo, o estudante ele passa 5 anos numa faculdade, se forma em direito, ele pode ser advogado? Não, porque a lei prevê que ele faça o quê? A prova da ordem para que ele possa exercer a advocacia. Tá legal? É assegurado a todos o acesso à informação. Beleza. E resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao quê? Quando necessário ao exercício profissional, tá? Normalmente acontece aí com os repórteres. Pessoal, um dos incisos que mais cai em prova, e tomara que caia na nossa próxima prova. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não precisa autorização para se reunir em local público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas uma coisa: o aviso prévio à autoridade competente. Precisa de autorização? Não. Precisa do aviso prévio? Precisa. Tem que avisar a autoridade competente. Quais são os requisitos da reunião, então? Sem armas, para fins pacíficos, não pode sair quebrando a prefeitura, quebrando o órgão público, quebrando o órgão particular. Não pode frustrar uma outra reunião que esteja marcada para o mesmo local. Por isso que existe o quê? A necessidade do aviso prévio à autoridade competente. Porque a autoridade competente sabe se já vai ter uma reunião para aquele local ou não. Mas autorização não precisa. O que precisa é o aviso prévio. Tá ok? Senhores, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Não existe associação paramilitar no Brasil. Tá ok? Outro ponto importante que costuma cair em prova é o inciso 18 e o inciso 19. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Não precisa autorização para criar associação. O Estado nunca vai interferir nas associações. Tá legal? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Ou seja, para suspender as atividades de uma associação, precisa do quê? De uma decisão judicial. Eu suspendo as atividades. Para extinguir a associação, precisa do quê? Do trânsito em julgado. Ok? Para extinguir a associação, então, precisa de uma decisão judicial com trânsito em julgado. Tá legal? Não haverá no Brasil, pessoal, penas. Quais penas que não existem no Brasil? Caráter perpétuo, trabalhos forçados, adebanimento e as penas cruéis. Essas não existem. A pena de morte, ela também não existe, só que ela tem uma exceção. Salvo em caso de guerra declarado, pode haver o quê? A pena de morte no Brasil. Por fim, sobre o artigo 5º, eu chamo a atenção ao parágrafo 1º, ao parágrafo 2º, ao parágrafo 3º e ao parágrafo 4º, e principalmente ao parágrafo 3º, que tem caído em todos os concursos públicos. O parágrafo 1º nos diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Então, tudo que está lá no artigo 5º, tá, nos seus 78 incisos, tem uma aplicabilidade imediata. Se a lei complementar ainda não regulamentou a aplicação desse direito, o Supremo Tribunal Federal vai regulamentar de alguma forma, com o mandado de injunção, de alguma forma ele vai regulamentar. Parágrafo 2º, não confundam o 2º com o parágrafo 3º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Agora, o campeão é o parágrafo 3º. Olhem só, os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos
e que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Foi votado na Câmara e foi votado no Senado, em cada casa. Em 2 turnos de votação. Eu voto 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. E tiver 3/5 dos votos dos deputados e dos senadores, estes tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos, eles terão o quê? Equivalência às emendas constitucionais, ou seja, no topo da pirâmide das leis, ele está lá no vértice, lá em cima, junto com a Constituição, os tratados que versam sobre direitos humanos. E o parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Não esqueçam isso aí. Senhores, direitos sociais, direitos dos trabalhadores, prova de TRT. O que mais vai ter na prova vai ser o quê? Vai ser direito do trabalhador, dever das empresas, dever do empregador, os direitos do trabalhador também. Tá certo? Primeiro, o trabalhador tem direito à indenização, além de outros direitos, contra o quê? Contra despedida arbitrária e sem justa causa. Tá? Despedida arbitrária e sem justa causa. A justa causa não dá direito a ele a todas as indenizações. Tá legal? O trabalhador tem direito ao seguro-desemprego por desemprego involuntário. Cuidado com a palavra, involuntário, não é desemprego voluntário. Ele tem direito ao FGTS, tem direito ao salário mínimo nacionalmente unificado, com reajustes periódicos. Ele tem direito ao piso salarial, ele tem direito a um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Essas 2 palavras vão cair, ó. Extensão e complexidade do trabalho. Vai cair a literalidade, tá? O trabalhador também tem direito ao quê? A irredutibilidade do salário, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, por um acordo ou convenção coletiva, pode reduzir o salário do trabalhador? Pode. E essa redução vai durar, no máximo, 2 anos. Ele tem também a garantia do salário mínimo para quem recebe a remuneração variável. Por exemplo, quem trabalha numa loja lá no shopping center e ganha somente comissão, ele ganha 10% de tudo que ele vende. Se ele vendeu 10 mil reais, ele vai ganhar 10%, vai ganhar R$1.000. Se ele vendeu R$1.000, ele vai ganhar 10%, só R$100? Não, aí ele tem direito a receber o salário mínimo. Quando ele recebe por comissão um salário variável e a comissão dele não atingir o salário mínimo, o empregador vai ter que complementar até que chegue o salário mínimo. E ele não pode no outro mês deduzir da comissão do outro mês, digamos que no outro mês ele vendeu 100 mil reais. E os 10% deu 10 mil reais. Pode o empregador descontar dos 10 mil reais de comissão aquilo que ele complementou para o salário mínimo no mês anterior? Não pode. Tá legal? 13º salário é direito do trabalhador com base na remuneração integral ou da aposentadoria do salário do mês de dezembro. Então, no mês de dezembro ele teve aumento. O 13º vai ser no quê? Vai ser proporcional ao que ele recebeu no ano inteiro? Não. Vai ser o 13º relativo ao mês de dezembro. Senhores, a remuneração do trabalhador noturna, a remuneração noturna do trabalhador sempre vai ser superior à diurna. Em no mínimo o quê? A remuneração noturna é 20%. A hora extra é no mínimo 50%. Ok? Essa aqui é importante, ó. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. E, excepcionalmente, o trabalhador vai ter direito à participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Tá? Agora, a participação nos lucros ele vai ter, desvinculada da remuneração. Tá, ok? Salário e família paga em razão do dependente de baixa renda. Senhores, jornada de trabalho no Brasil, 8 horas diárias, 44 semanais. Facultada a compensação de horários. Pode compensar horário? Pode. Só que precisa do quê? Acordo ou convenção coletiva. Beleza? Jornada de 6 horas para turnos ininterruptos, salvo negociação coletiva. Se tiver negociação coletiva, pode trabalhar mais de 6 horas. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Poderá não ser aos domingos, mas de 3 em 3 semanas ele vai ter um domingo para descansar. Quem trabalha no comércio, as empresas que são autorizadas a trabalhar continuamente, elas vão dar a dispensa para o empregado de 7 em 7 semanas num domingo. A regra é 3 em 3 semanas para quem trabalha no comércio, 7 em 7 semanas para quem trabalha nas empresas. Mas o que cai são as 3 ou 3 semanas, ou seja, uma vez por mês o trabalhador vai ter um descanso semanal remunerado no domingo, tá ok? 1/3 de férias, o trabalhador tem direito a 1/3 do seu salário quando ele entrar de férias, 1/3 a mais.
ele tem licença gestante, licença paternidade, aviso prévio, que é no mínimo de 30 dias, e lá em direito do trabalho foi estudado como que funciona a lei do aviso prévio hoje em dia. O primeiro ano conta 30 dias e a partir do segundo ano começa a contar o quê? 3 dias por ano de trabalho, com um limite de 20, que somado aos 30, são 60 dias, mais 30 dá um total de 90 dias. Tá ok? É o máximo do aviso prévio. Adicional para atividades penosas, insalubres e perigosas. Lembrando que o Brasil não regulamentou atividade penosa. Creches e pré-escolas para filhos até 5 anos. Até 5 anos. Proteção ao trabalho da mulher, seguro-desemprego a cargo do empregador e indenização em caso de dolo ou culpa, caso aconteça um acidente com o trabalhador. Não esqueça do prazo ali prescricional das ações trabalhistas. O trabalhador, quando ele sai da empresa, ele tem até 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista. E do dia que ele entrou com a reclamação trabalhista, ela vai retroceder até 5 anos. Então, se ele demorou 1 ano depois que ele saiu do emprego para entrar com a remuneração trabalhista, ele vai retroceder 5 anos a partir de 1 ano após a saída do emprego. Então, 1 ano ele perdeu. 1 ano ele perdeu, aí vai contar 1, 2, 3, 4 anos que ele estava trabalhando, tá certo? Então, as ações trabalhistas, elas regridem 2 anos e pode entrar com a reclamação trabalhista até 2 anos após o término do quê? O término do contrato de trabalho pode entrar com a reclamação trabalhista. Senhores, proibição de discriminação de salário, função e admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. E não pode ter discriminação ao portador de deficiência. Trabalho do menor. É proibido o trabalho do menor. Proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menor de 16. Salvo na condição de aprendiz a contar dos 14. Então, a partir dos 14, ele pode trabalhar na condição de aprendiz. O menor de 18 nunca vai trabalhar de noite, nunca vai trabalhar em atividade insalubre, nunca vai trabalhar em atividade perigosa, tá ok? Menor de 18 anos não trabalha de noite, insalubre ou atividade perigosa. A partir dos 14 é o aprendiz. Menor de 16 só pode ser aprendiz, tá ok? Sindicatos, senhores, sindicatos, o Estado não pode interferir no sindicato. O Estado não interfere no sindicato, apenas exige o quê? O registro no órgão superior. A base territorial do sindicato é o quê? O município. Dentro do município eu não posso ter 2 sindicatos da mesma categoria, mas dentro de um município eu posso ter um sindicato que representa o município X e o município Y, porque lá no município Y não tem sindicato daquela categoria. Não tem problema. Mas olha só o que cai em prova. Dentro do mesmo município, eu não posso ter mais de um sindicato da mesma categoria. O sindicato defende interesses individuais e coletivos em questões administrativas e judiciais, tá? Ninguém é obrigado a se filiar a sindicato. Ninguém é obrigado a se filiar a sindicato. A negociação coletiva de trabalho tem por obrigação que ter a participação do sindicato. Negociação coletiva de trabalho tem que ter participação do sindicato. E o sindicalizado que está aposentado, ele pode votar e ser votado dentro do sindicato. E olha só, senhores, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Ele registrou, tá, a candidatura dele, ele não pode mais ser mandado embora. Ele não pode mais ser mandado embora, tá ok? E se eleito, ainda que suplente, ele não pode ser mandado embora até 1 ano depois do término do mandato. Até 1 ano depois do término do mandato, ele não pode ser mandado embora, tá ok? Essas condições aplicam-se à organização dos sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Senhores, nas empresas demais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante desses com a finalidade exclusiva de promover desentendimento com os empregadores. Direito constitucional. Prova de direito constitucional sem uma questão de nacionalidade é muito difícil. Quem é brasileiro nato e naturalizado? A essa altura do campeonato, todos nós sabemos o que é um brasileiro nato e o que é um brasileiro naturalizado. Quem são os brasileiros natos, pessoal?
Os brasileiros natos são aqueles que nascem no exterior e são filhos de pai ou mãe brasileira e o pai ou a mãe que é brasileira está a serviço da República Federativa do Brasil. Por exemplo, o casal está lá na Alemanha porque o pai é um adido militar na Alemanha. Ele está a serviço da República Federativa do Brasil na Alemanha. Se nascer o filho dele lá na Alemanha, ele estando a serviço da República Federativa do Brasil, a criança será um brasileiro nato. Se o casal está passeando na Disney e a esposa está grávida e nasce a criança lá na Disney enquanto o casal está passeando, de férias, nasceu uma criança, essa criança vai ser brasileiro nato? Vai, desde que o casal procure o cônsul ou a embaixada brasileira e registre a criança. Se ela procurar o órgão competente brasileiro naquele país, a criança vai ser um brasileiro nato. Então, nasceu no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro, desde que o pai ou a mãe, o brasileiro que esteja a missão, esteja cumprindo algo relativo à República Federativa do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil, a criança automaticamente é brasileiro nato. Se nascer no exterior e procurar a embaixada ou consulado porque estão de férias, estão a passeio e registrar a criança, é brasileiro nato. Se nascer no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, e não registrar, e não estiver a serviço da República Federativa do Brasil, nasceu lá na Itália, registrou a criança lá em Roma, é italiano. Mas essa criança que é filho de pai ou mãe brasileira, se ela voltar para o Brasil, e quando ela adquirir quando ela adquirir a maioridade, quando ela adquirir 18 anos, e ela tiver uma residência no Brasil, se a criança que nasceu no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, foi registrada no exterior, veio morar no Brasil, tem residência no Brasil, fez 18 anos, ela pode procurar os órgãos competentes e pedir para ser um brasileiro nato, depois que ela atingir a maioridade. Não tem prazo nenhum e não tem limite de idade nenhum. A qualquer tempo, ela tem a idade mínima. Qual é a idade mínima? 18 anos. E tem que ter o que no Brasil? A residência. Há quanto tempo? Não tem tempo. Tá legal? Outro brasileiro nato é o filho de estrangeiro que nasce no Brasil e os pais não estão a serviço do seu país. É o contrário da primeira hipótese que nós citamos do brasileiro que nasce no exterior e os pais estão, ou um dos pais está a serviço do Brasil. Vai ser brasileiro nato. Agora, o filho de estrangeiro que nasce no Brasil e o pai, nem um dos pais está a serviço do seu país, é brasileiro nato. São essas as hipóteses que caem na prova. Quem é o filho de brasileiro, pai ou mãe brasileiro, que nasce no exterior e um deles está a serviço da República Federativa do Brasil, é brasileiro nato. O filho de pai ou mãe brasileira que nasce no exterior e eles estão a passeio e eles procuram o órgão competente e registram a criança, é brasileiro nato. O filho de pai ou mãe brasileira que nasce no exterior e é registrado no exterior e vem morar no Brasil, tem residência, completa 18 anos, procura os órgãos competentes, ele pode ser brasileiro nato. O filho de estrangeiro que nasce no Brasil e os pais não estão a serviço do seu país, é brasileiro nato. Tá ok? Alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem? Maiores de 18 e menores de 70 anos. Então, entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório no Brasil, desde que a pessoa seja alfabetizada e esteja com plena capacidade civil, capacidade de saúde, não esteja presa com uma sentença com trânsito em julgado, não esteja com seus direitos políticos suspensos ou não esteja no primeiro ano do serviço militar obrigatório, que é o conscrito. Tá ok? E o voto é facultativo para quem? Ele é facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. O voto é facultativo. Então, pessoal, não podem alistar-se como eleitores, não podem votar os estrangeiros durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, os médicos, os dentistas, os farmacêuticos e os veterinários, ok? Ok. São condições de elegibilidade. O que é elegibilidade? São condições para que a pessoa possa ser votada. Primeiro, nacionalidade brasileira, pode ser nato ou naturalizado. Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, alistamento eleitoral. Tem que ter o título em alguma cidade do Brasil. Quarto, tem que estar filiado a um partido político.
tem que estar filiado a um partido político, senão não pode se candidatar. Outra situação, o domicílio eleitoral na circunscrição aonde está se candidatando. Por exemplo, se eu vou me candidatar a prefeito de Campo Grande, eu tenho que votar aonde? Em Campo Grande ou em Dourados? Eu tenho que votar em Campo Grande. Se eu vou me candidatar a governador do Mato Grosso do Sul, eu tenho que votar dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Eu não posso votar em São Paulo e me candidatar a governador do Mato Grosso do Sul. Se eu for me candidatar a um cargo de presidente da República ou vice-presidente da República, aí eu posso votar em qualquer lugar do Brasil. Tá legal? Idade mínima para tomar posse de um candidato, pessoal. Presidente da República, vice-presidente da República e senador da República tem que ter no mínimo 35 anos. No mínimo 35 anos. 30 anos, quem que tem que ter? Governador, vice-governador. Governador, vice-governador. 30 anos. Então, presidente, vice e senador, 35 anos. Governador, 30 anos. Vereador, 18 anos. E o resto? O resto, 21 anos. Prefeito, deputado federal, deputado estadual, vice-prefeito, juiz de paz, todo mundo é 21 anos. 35 anos, presidente, vice e senador. 18 anos, vereador. 30 anos, governador e vice-governador. E o resto, 21 anos. Tá legal? São inelegíveis absolutamente. Não podem ser votados. Quem que não pode ser votado no Brasil? Analfabeto não pode ser votado. Quem não possuir idade mínima na data da posse, qual idade? A que eu acabei de falar, 35, 18, 21 ou 30 anos, dependendo do cargo que vai assumir. Se não possuir essa idade na data da posse, não pode o quê? Ser elegível, é inelegível. Quem não está afiliado a partido político é inelegível. Os inalistáveis, aqueles que não podem votar, não podem se candidatar. Os estrangeiros, quem está prestando serviço militar obrigatório, tá ok? Não podem votar. Senhores, impugnação de mandato eletivo. Impugnação de mandato eletivo. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Não é Justiça Federal, não é Justiça Estadual. O mandato eletivo, aquele cara que foi eleito, pode o outro dizer que ele foi eleito com abuso de poder, com corrupção. Ele vai entrar com o quê contra o vencedor? Um mandato de impugnação de mandato eletivo. Quando ele entrar com esse mandato de impugnação de mandato eletivo, essa impugnação de mandato eletivo, quando ele entrar com essa ação, ele vai entrar em qual justiça? Eleitoral. Qual o prazo? 15 dias contados da diplomação. Diplomação. Não é 15 dias da eleição, não é 15 dias da posse, é 15 dias da diplomação. A ação deverá ser instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção e fraude. Tá ok? Espero que eu tenha passado algumas dicas aos senhores, espero que as dicas sejam relevantes. São as partes que mais costumam ser perguntadas nas provas de direito constitucional e principalmente da FCC. Tá legal, professor Márcio Lopes? Foi um prazer estar com os senhores e espero que estas dicas ajudem para a prova de domingo. Obrigado!